a nova crise mundial. Será que vai ser a maior de todos os tempos? Qual o impacto disso na Bolsa de Valores? Foca comigo. Aumento nas taxas de juros de todos os países do planeta. Por quê? Porque a inflação está galopante, o que não se via há décadas no mundo todo. Além disso, a gente tem a China com uma crise imobiliária gigantesca. Além disso, a gente tem esse conflito entre Rússia e Ucrânia que está se ramificando para outros países e pode tomar o globo. A soma de tudo isso está fazendo as commodities subirem, a inflação subir ainda mais e pode ser um Deus nos acuda daqui para frente. Bom, será que a gente está perto da próxima crise mundial? Você, como investidor ou como investidor, o que você deveria fazer? Como você deveria investir? Não a partir do momento que estourar, a partir de agora. Se você quer saber isso, é isso que eu mostro nesse vídeo. É só você assistir até o final. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa centésimo episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias, táticas, armadilhas, oportunidades, enfim, pilares que você precisa para você também conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Um investidor sempre em alta é uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas. Tanto em momentos de crescimento da economia quanto em momentos de crise. E é óbvio que eu não estou falando sobre especulação de curto prazo, day trade, gráfico, ficar olhando notícia. Não é uma forma infantil de se investir. É uma forma madura, um método testado e validado no longo prazo, tá bom? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinícius Marinho, sou especialista em investimentos e o tema do nosso episódio número 100 dessa série, o episódio de hoje, é a nova crise mundial. Será que ela pode ser a maior de todos os tempos? Como você deveria estar investindo agora para não ser impactado e talvez até conseguir lucrar durante esse período, se você souber. Está sempre em alta. O que eu quero te mostrar hoje é o que está acontecendo no planeta nesse momento. Isso vai ser importante para a gente chegar a essa conclusão inevitável se a gente pode ter uma crise mundial a partir de agora, se a gente está perto, se a gente está longe, onde que a gente está em relação a isso. Então vamos lá. Tudo começa em 2008, tá? Em 2008, desde o estouro da bolha imobiliária americana, a gente vê que o mundo está respirando por aparelhos. Como assim o mundo está respirando por aparelhos? De 2008 até hoje, os países do mundo não conseguiriam crescer se eles não tivessem inflado uma grande bolha que eles vêm inflando desde 2008. Qual era o grande problema na época? Tá? O problema na época é que nenhum país conseguia ter inflação. Qual que é o problema hoje? Justamente o fogo, o gatilho de uma possível nova crise mundial é justamente uma inflação generalizada ao redor do mundo. Então, um problema que há mais de uma década vem sendo enfrentado pelas maiores economias do mundo, basicamente esse problema não foi resolvido. Simplesmente o problema virou o oposto. É como se você tivesse muito de uma coisa e agora você está devendo. Ou como se você estivesse devendo e agora você tem demais daquilo e não consegue dar conta. Basicamente é isso. A gente só não foi para o meio do caminho. A gente foi de um extremo negativo para outro extremo negativo. Tá bom. Vinícius, o que é a inflação? Inflação nada mais é que o aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Então, pega tudo que você compra no dia a dia, você vai ver que recorrentemente, em média, isso sobe de preço com o passar do tempo. Nos últimos 2 anos subiu muito, mas se você pegar historicamente, você vai ver que as coisas naturalmente sobem de preço com o passar do tempo. Se a gente for olhar, eu não quero falar só de Brasil hoje, eu quero falar do mundo inteiro, já que esse é o tema desse vídeo de hoje, tá? Se a gente for pegar, por exemplo, o cenário nos Estados Unidos, a gente vai enxergar isso aqui. Ó. Inflação dos Estados Unidos chega a 7,9%, o maior patamar em 40 anos. A inflação só tinha sido tão alta lá em 1982, depois nunca mais chegou a esse mesmo patamar. Tá? Aqui até a taxa foi de 0,8% em fevereiro, gasolina subiu 6,6% e representou quase 1/3 de toda a alta mensal. Lembrando que subiu 6,6% lá, sendo que ainda não tinha acontecido toda essa alta no petróleo que aconteceu durante o mês de março. Ó, se aqui não tem o gráfico. Mas a gente vê que durante todo o ano de 2021, ó, a inflação foi subindo. Qual que é a meta da inflação nos Estados Unidos? Aqui, ó, 2%.
tá? E 4 vezes maior, tá? Em 7,9. Se a gente olhar, aqui no Brasil a gente sabe que a inflação está galopante, tá? Acima de 10%. Se a gente for olhar para a Europa, a principal representação da economia estável lá, Alemanha. Inflação 2021 foi a maior em quase 30 anos. Agora, se a gente volta e lembra o que está acontecendo em 2022, a inflação está aumentando de forma veloz em todo mundo também. Por conta de todo o contexto e por conta desse conflito da Rússia que está acontecendo também. Mas o que acontece? Com uma inflação tão alta, com os preços aumentando de forma tão absurda, de forma tão veloz, basicamente os bancos centrais, eles têm uma postura que eles adotam para combater isso. Certo? Essa postura que eles adotam, o nosso Banco Central aqui do Brasil, desde o início de 2021, já vem atuando, já vem fazendo, o que é aumentando a nossa taxa Selic. Vinícius, o que é taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. É uma taxa de juros de referência da economia. Então, basicamente, se aumentar a taxa Selic aqui no Brasil, o que o Banco Central está fazendo? Está encarecendo o custo dos financiamentos, o custo dos empréstimos, o custo do crediário. Qual o objetivo do Banco Central ao fazer isso? Reduzir o consumo. Por quê? Se as pessoas compram menos, os preços tendem a cair. Imagina o seguinte, imagina uma empresa lá que ela tem uma série de produtos para vender. Se ela está vendendo toda a produção dela, ela tem um certo nível de preço. Se ela começa a vender menos porque o consumo caiu, ela vai querer vender tudo aquilo, porque senão ela vai ter que guardar estoque. Então ela vai diminuir o preço para tentar vender mais. Então, quando a taxa Selic sobe, a taxa de juros sobe, qual é o objetivo do Banco Central? É ele fazer com que a inflação seja freada, que as pessoas comprem menos e, por consequência disso, os preços acabem caindo, certo? Só que e aí taxa Selic é a nossa, aqui no Brasil, a nossa taxa básica de juros. Se a gente for ver a taxa americana, vai ser a Fed Funds Rate. Se a gente for olhar, e cada país vai ter um nome, que basicamente vai ser um apelidinho ali para a sua taxa básica de juros. Se a gente for olhar o cenário internacional, onde é que a gente vai chegar, tá? A gente vai ver que atualmente, hoje, a gente tem países com taxa de juros negativas. Olha só, vamos pegar o caso da Suíça. Se eu pegar o caso da Suíça, eu vejo que deixa eu pegar os últimos 25 anos aqui, em 2008, bem como eu te falei, tudo começa em 2008. Em 2008, os países tiveram que reduzir, olha aqui, para quase zero a taxa de juros, com o objetivo de estimular a economia. Como assim? Reduz a taxa de juros, o que acontece? Fica mais barato, é o contrário, a dinâmica é a contrária. Fica mais barato pegar empréstimo, mais barato fazer financiamento, mais barato crediário e as pessoas consomem muito mais, compram muito mais. Então o que os países fizeram depois da crise de 2008 para o mundo não entrar numa grande crise mundial? Eles reduziram a taxa de juros. Quando eles reduzem a taxa de juros a esses níveis, que olha só, na Suíça desde 2015 o juro está negativo. O que está acontecendo na Suíça? O que está acontecendo na Suíça? Se você deixa dinheiro investido em renda fixa na Suíça, rende negativo. Não é assim, não é o que está acontecendo com você que tem dinheiro na poupança, que você está há 2 anos queimando o seu dinheiro, perdendo dinheiro de forma real. Você está vendo, você pelo menos brasileiro que tem dinheiro lá na poupança, que faz parte daquela fogueira queimando, tem R$1 trilhão queimando lá, o que está acontecendo? O seu dinheiro está crescendo um pouquinho, só que a inflação está maior. Ou seja, você tem um rendimento num certo nível, só que os preços sobem num nível muito maior, o que fica desvantajoso para você, porque você está perdendo dinheiro de forma real. Aqui não, aqui eles estão perdendo dinheiro de forma nominal, ou seja, o número diminui. Ou seja, coloquei R$1.000, daqui a pouco vai ter 999, depois 998, 997 e assim por diante. Então, quando um país ele reduz a taxa de juros a zero, quase zero ou negativo, ele está simplesmente pegando as pessoas e dizendo assim, comprem pelo amor de Deus. Por quê? Porque não vale a pena investir em renda fixa, que é onde a maioria das pessoas quer investir. A maioria das pessoas investem em renda variável, em bolsa de valores. Então, todo mundo que investir em renda fixa, pega esse dinheiro e gasta, porque basicamente não vale a pena investir para você que só quer investir em renda fixa. E aí o que acontece? As pessoas continuam consumindo, as pessoas continuam gastando, e aí a economia não entra em crise, ela consegue manter um crescimento.
Qual era o problema desses países que eu já te antecipei? Eles não tinham inflação. E tudo que uma economia quer é inflação controlada. Por quê? Quando está tendo inflação, os preços estão subindo, certo? Se os preços estão subindo numa economia de forma consistente, basicamente o que está acontecendo? Todo mundo está conseguindo aumentar riqueza. Só que, se isso é consistente, né? Não adianta ter uma super alta na inflação e depois cair porque as pessoas não conseguem comprar mais porque está muito caro. Não, se tem uma alta consistente. Significa que, basicamente, as empresas estão conseguindo aumentar os preços dos produtos, as pessoas estão conseguindo comprar, então, basicamente, a economia está prosperando. Agora, quando a inflação é muito alta, isso sai do controle. Quando a inflação é muito baixa, isso sai do controle também. Então, ter inflação é bom, só que não pode ser muito alta, nem muito baixa, porque senão, se a inflação for negativa, se tiver uma deflação, significa que os preços de uma economia estão caindo, significa que a economia está diminuindo, a economia está empobrecendo. Então, não faz sentido alguém, em sã consciência, querer uma inflação negativa em um país, querer uma deflação em um país. Mas o que acontece? Quando isso foi feito lá na Suíça e em vários outros países, uma outra representação aqui é o Japão, que até hoje tem uma taxa de juros negativa, tem vários países, França, Alemanha, Itália, Holanda, tudo com juros zero. Qual é o foco? Forçar as pessoas a comprarem, forçando as pessoas a comprarem, elas mantêm a economia respirando sob aparelhos, ali, daquele jeito, com o objetivo de gerar inflação algum dia. Só que, em alguns períodos, em alguns momentos, o que acontece? Algumas pessoas vão pensar assim, eu sei que não vale a pena investir em renda fixa, só que eu não quero torrar meu dinheiro. Então o que eu vou fazer? Vou investir em ações. Vou investir em renda variável. E é justamente por isso que a gente vê uma alta muito grande nas ações no exterior de 2008 até agora. E a gente vê de agora para frente as ações desvalorizando no exterior. Tá? Uma representação aqui, por exemplo, são as ações americanas. Aqui em média, tá? O S&P 500, que é o principal índice de ações americanas, aqui está caindo 7%. Tá? Chegou a cair 12%, quase 13%, agora está caindo 7%. Deu uma recuperada. Se a gente pegar contabilizando a queda no dólar, o que está acontecendo? Uma queda de 18%. Depende. Isso aqui é o americano investindo, isso aqui é o brasileiro investindo. Tá? Se a gente for pegar os outros países do mundo, a gente está vendo a mesma coisa. Por que cargas d'água que a gente está vendo a mesma coisa? Deixa eu te mostrar aqui. Olha só. O que é isso que você está vendo na minha tela agora? Tá? O que você está vendo aqui nada mais é do que a representação gráfica. Vinícius me falou que não precisava olhar para o gráfico, dava pirueta, não sei. Não, gente. Eu estou te provando algo que eu vou te falar. Não estou dizendo para você olhar se o Diego Hipólito vai fazer um duplo carpado aqui, não. Olha só. Isso aqui é a prova de que, a partir de 2008... o Banco Central americano, ele injetou cada vez mais dinheiro na economia. Como assim? Até 2008, até o estouro da bolha imobiliária americana, tinha 900 bilhões de dólares injetados na economia americana, certo? Logo ali no ápice da crise, que foi ali 15 de setembro, quebrou o Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos do mundo, levou uma série de outros bancos à falência, na hora já foi injetado 1 trilhão na economia. Com o passar dos anos, o que estava acontecendo? Taxa de juro no chão, forçando as pessoas a gastarem. Outras pessoas estavam inflando a bolha das ações ao redor do mundo. E o que acontece? Mesmo assim, não gerava inflação. Então, o que os Estados Unidos fez? Eles continuaram injetando dinheiro na economia. Injetavam, dava uma acalmada, injetavam. Aqui, por volta de 2015... se acreditou que talvez agora o negócio ia entrar no tranco. Eles tiraram um pouco de dinheiro da economia quando já tinha 4,4 trilhões de dólares injetados. Lembra que aqui era 900 bi? Aqui é 4,4 tri. E eles conseguiram tirar um pouco de dinheiro da economia, só que antes de 2020 chegar, ali em setembro de 2019, a economia já deu sinal de fraqueza. A economia americana já deu sinal de que poderia entrar em crise. Então, eles rapidamente injetaram mais dinheiro na economia e aí, em 2020, você sabe muito bem o que aconteceu. E, na hora, eles injetaram simplesmente 3 trilhões de dólares na economia e passaram a ter uma conduta de injeção de 120 bilhões de dólares por mês. Cravadinho. Até agora. E hoje eles estão com ali quase 9 trilhões injetados. 8,9 trilhões
de dólares injetados na economia. Se a gente pegar na Europa, está acontecendo a mesma coisa. Mais ou menos 8 trilhões de euros injetados na economia. Tá? Então a gente tem um mundo onde existe um super estímulo, onde existe dinheiro voando. E esse dinheiro está voando para onde, gente? Esse dinheiro não está voando para mim. Para mim não está sobrando muito. Eu tenho ali o valor do meu aporte, mas eu aperto aqui, aperto lá para conseguir investir, etc. E tal. Não quer dizer que está voando para as pessoas. Quer dizer que está voando para as empresas que vão quebrar. Está voando para quem vai dar calote na dívida e vai desempregar muita gente. Porque isso geraria uma crise naquele país e poderia afetar o restante do mundo. Então você vai ver, você pode pesquisar se você quiser uma hora, se tiver interesse nisso. De 2008 para frente, os Estados Unidos eles compraram a dívida de várias empresas horríveis, prestes a falir, justamente para elas não falirem e deixarem muitas pessoas desempregadas. Só que uma hora tem que pagar essa conta, né? Não é simplesmente você tem um cartão de crédito lá que tem sem limite, né? Como é que é o nome? Sem limite, você pode ficar gastando. Não é assim que as coisas funcionam. Então, uma hora tem que pagar essa conta. E o que está acontecendo agora? Te expliquei o que estava acontecendo até hoje. O que está acontecendo agora é diametralmente o oposto. Então, o que aconteceu até hoje levou as ações do mundo inteiro para cima. O que está acontecendo a partir de agora é justamente o oposto. Se antes a gente tinha as taxas de juros caindo e lá embaixo no chão, se a gente tinha injeção de dinheiro na economia, o que está acontecendo hoje? O contrário. Já foi anunciado que não posso afirmar que em todos, mas a maioria das principais economias do mundo, se já não começaram a subir a taxa de juros, vão começar a subir agora. Os Estados Unidos começou agora na semana passada. Já teve a primeira elevação na taxa de juros deles. Além disso, eles estão tirando dinheiro da economia. Qual é o objetivo? Existe uma bolha que foi inflada nos últimos 14 anos. Tem duas possibilidades. Essa bolha pode estourar ou ela pode ser desinflada. Que nem você quando pega um balão. Quando você pega um balão, você enche e aí você pode ou estourar ele ou desinflar esse balão. O que o Banco Central americano está querendo fazer é desinflar esse balão. Só que pode ser que dê certo, pode ser que não dê, enfim. O fato é, desde 2008 está se prorrogando uma crise que já deveria ter acontecido e sempre que você posterga algo e maquia, depois vai ficar muito pior. Sabe aquela mentira que você esconde, você deveria ter falado a verdade, só que você esconde, aí quando te pergunta alguma coisa, você se aperta, inventa uma desculpa, depois outra pessoa perguntou, você se aperta e inventa outra mentira, e aí daqui a pouco você nem sabe qual é a história verdadeira e qual é a mentira, cada vez o negócio vai ficando pior? Pois é, por causa dessa manobra econômica, a gente viu as ações subirem pra caramba, hoje, como o cenário é oposto, a gente vê as ações já caindo. O presidente do Banco Central americano, ele hoje afirmou outra coisa importante. O que ele disse? Olha só. Ações, isso aqui é uma manchete de hoje, tá? Ações caem nos Estados Unidos após o Fed, quem é o Fed? É o Banco Central americano, sinalizar alta rápida dos juros contra a inflação. Então, o que o Jerome Powell ele falou aqui? Ele falou que a inflação pode subir mais rápido, há uma necessidade óbvia de agir rapidamente para retornar a postura da política monetária a um nível mais neutro. Ou seja, a gente precisa agir logo e rápido para que a inflação volte para a meta. Em seguida, para níveis mais restritivos, se isso for necessário para restaurar a estabilidade dos preços. O que é a estabilidade dos preços? É controlar a inflação. Então, ele está falando aqui abertamente que a taxa de juros pode subir mais rápido do que se espera. Se a taxa de juros sobe mais rápido do que se espera, o que acontece? Deixa eu te mostrar uma imagem que eu estou mostrando toda semana e eu vou continuar mostrando. Isso aqui se refere ao Brasil, mas isso aqui vai te ajudar a entender toda a dinâmica internacional. Sempre, em qualquer país do planeta, em qualquer economia do mundo, quando uma coisa sobe, a outra cai. O que eu estou te mostrando aqui, tá? Taxa de juros de um país, nesse caso do Brasil, na linha vermelha, e ações na linha azul. Eu não estou falando sobre algo no curto prazo, algo que está acontecendo nos últimos dias, algo que está acontecendo nas últimas semanas, algo que está acontecendo nos últimos meses. Eu estou te mostrando aqui mais de uma década. Tá? Então, no curto prazo, é um profundo andar do bêbado, sobe, cai. Não tem muito como enxergar um padrão, porque não há um padrão. Agora, no longo prazo, a gente vê as coisas se comportando de uma forma muito
simples de enxergar. Por exemplo, olha só, entre 2005 e 2008, a taxa de juros caiu. O que aconteceu com as ações? Subiram. Ah, Vinícius, mas durante alguns meses de 2006, que você pode ver aqui, ó, as ações caíram. Pois é, porque no curto prazo é loucura querer achar algum padrão. Aqui também caiu, ó. Aqui também caiu. Meu Deus, eu tô com meu dedo muito doido aqui. Aqui também caiu, aqui também caiu. Pois é, acontece. Curto prazo. Quando? Agora vamos pegar o cenário oposto. 2008, taxa de juros subiu, ações despencaram. 2009 a 2010, taxa de juros caiu, ações subiram. 2010 a 2011, taxa de juros subiu, ações caíram. Ah, Vinícius, mas aqui a taxa de juros... Olha só, olha aqui, ó, você que é o maníaco do curto prazo. Taxa de juros subindo, ações subindo aqui também, olha só. Curto prazo. No consolidado você vê que elas caíram. De 2011 a 2013 você vê taxa Selic caindo, ações subindo. 2013 a 2016, taxa Selic subindo, ações caindo. Não tem o segmento desse gráfico, tá? Mas o que aconteceu depois de 2016? Taxa Selic caiu, ações subiram, certo? Depois, o que a gente está vendo agora? Taxa Selic subindo e ações caindo aqui no Brasil desde o meio de 2021. Isso é o que acontece no Brasil, por quê? Volta a dinâmica. Elevou a taxa de juros, que no nosso caso é a taxa Selic, elevou a taxa de juros, trava a economia. Por quê? Fica mais caro para as pessoas pegarem empréstimo, financiamento, e aí elas consomem menos, elas compram menos. As empresas já têm parte da dívida delas atreladas à taxa de juro. Então aumentou a taxa de juro, as empresas já pagam mais juro pela dívida que elas têm. Certo? Além disso, diminui o consumo. As pessoas compram menos, as empresas vendem menos. Então, para a empresa, ela já paga mais juros pela dívida e vende menos. Se está mais caro pegar empréstimo, porque a taxa de juros está maior, ela tinha planos de expansão, ela não vai fazer esses planos de expansão agora. Talvez ela já contratou as pessoas. Já estava em treinamento as pessoas que iam operar no plano de expansão. Talvez ela demita a gente. Vinícius, não contratou ainda. Tá bom, ela está vendendo menos. Talvez ela demita a gente. Se ela demite gente, é menos gente com dinheiro no bolso, diminui ainda mais o consumo, a empresa vende ainda menos, demite mais gente, entende? Entra uma espiral negativa. É por isso que em todo momento de aumento da taxa Selic, as ações caem. Isso vale para o Brasil, vale para qualquer país do planeta. E o mundo está elevando a taxa de juros. Repito, o mundo está elevando a taxa de juros. Então é normal, é esperado, não é surpresa que as ações podem cair em todo o planeta. Certo? Vamos lá. Fora esse cenário, o que mais está acontecendo? Olha aqui. China. O que está acontecendo na China nesse momento? Você lembra, se você me acompanha há mais tempo, você pode lembrar sobre essa tal de Evergrande, que ano passado assustou e disse, a Evergrande vai dar um calote na dívida. Essa Evergrande é uma construtora, uma incorporadora chinesa que tem nada mais nada menos que 300 bilhões de dólares somente em dívida. Ela deu calote e não conseguiu pagar as suas dívidas, isso lá no ano passado. Esse ano, o que aconteceu hoje? Depois de cair 89% o preço dessa ação. Hoje, a ação não está sendo mais negociada na Bolsa de Hong Kong. A Bolsa de Hong Kong suspendeu os negócios com as ações da Evergrande por conta de todo esse enrosco. E depois da Evergrande, olha só, isso aqui é super desatualizado, tá? Na época já apareceu isso. 3 outras incorporadoras na China ameaçam dar calote. Então, existe também, fora todo esse contexto que eu te expliquei, essa bolha de crédito. O que é essa bolha de crédito? Essa injeção de dinheiro na economia, que eu te expliquei na Europa, nos Estados Unidos, tá? Na China tem uma crise forte acontecendo no mercado imobiliário. Somado a isso, eu estou te mostrando só o cenário, tá? Para você entender e chegar a uma conclusão inevitável. Fora isso, a gente tem esse conflito que a gente está vivendo entre Rússia e Ucrânia. Que, na verdade, eu não sei se você já entendeu ou ainda não, esse não é um conflito entre Rússia e Ucrânia. Esse é um conflito entre Rússia e Estados Unidos. Esse é um retorno do conflito de 4 décadas atrás entre Rússia e Estados Unidos.
E esse conflito pode perdurar, principalmente se a Rússia conseguir o apoio da China. Essa é a pior coisa que pode acontecer no planeta, é a Rússia conseguir o apoio da China. Porque aí vão se formar dois grandes blocos. Então, se a gente tinha uma Guerra Fria lá na década de 80, Estados Unidos e Rússia, agora a gente vai ter o bloco Estados Unidos e Europa, que já se uniram, de um lado, e de um outro lado, Rússia e China. E a gente vai ter uma competição maluca. Ah, vai ter a terceira GM? Pode ser que tenha, não temos controle sobre isso. A única coisa que eu sei claramente que vai acontecer uma inflação maior no mundo inteiro. Ainda maior do que a gente está vendo agora. Por quê? Pensa comigo. O que está acontecendo hoje? Uma série de sanções econômicas. Essas sanções econômicas é basicamente o quê? Eu, país tal, não compro mais tal matéria-prima do outro país. Eu, país tal, não compro mais a tal matéria-prima do outro país. E basicamente diminui a oferta de bens. Então imagina, o mundo precisa comprar uma quantidade de 100 bens. Eu não vou falar o nome de nenhum bem. 100 bens. Esse bem pode ser veículo, esse bem pode ser saca de soja, esse bem pode ser qualquer coisa. Aí você foi lá e aplicou uma sanção para 3 países. Tá bom, agora existe só possível para você comprar 60 bens. Poxa, eu preciso de 100, só que só tem 60 disponível. Então, eu preciso de 100, o outro país precisa de 100, o outro país precisa de 100. O que esses países vão fazer? Nós temos que comprar lá. Lá que tem 60. E aí todo mundo vai querer comprar onde tem 60. Só que você precisa de 100. E aí você vai pagar qualquer preço para conseguir 60 porque você precisa. Entende? Por isso, o cara que está vendendo, ele eleva os preços. O que está acontecendo hoje com os alimentos? O que está acontecendo hoje com o petróleo? O que está acontecendo hoje com todas as commodities? Ou seja, os bens, as matérias-primas que a gente pode comprar. Os preços estão subindo. É o que a gente vê. Se isso piora e intensifica, a gente vê mais sanção acontecendo, a oferta diminui ainda mais, diminui a oferta, quem tem para vender aumenta o preço, aumentou o preço, aumenta a inflação, aumentou a inflação, aumenta a taxa de juro, aumenta a taxa de juro, freia ainda mais a economia. Ah, não, mas Vinícius, mas é só em algumas coisas que tem as sanções, que está subindo o preço. Não, gente. Aumentou o preço do petróleo, e enquanto tiver esse conflito acontecendo, o petróleo vai subir, normal, tá? Pode subir, cair, pode ficar alta volatilidade, normal, porque o preço vai reagindo às notícias do conflito, mas enquanto existe o conflito, o petróleo vai estar para cima. Petróleo para cima, frete para cima. Preço do frete fica mais caro. Frete fica mais caro, tudo fica mais caro. Tudo que é produto físico fica mais caro. Porque basicamente quase nada do que a gente compra, a gente não precisa de frete. Se é algo físico, né? Então, com todo esse contexto que já estava ruim, agora está pior. Se a gente pensar na dinâmica internacional, em todo o dinheiro que foi injetado na economia, no cenário de inflação, no cenário de taxa de juros que recém está começando a subir nos países. Aqui no Brasil o negócio está muito mais adiantado. A gente está há mais de um ano elevando a taxa de juros. A gente está mais perto de descer do que de subir. Só que pode ser que a gente continue subindo por causa da dinâmica internacional. Tem esse conflito. Tem o setor imobiliário na China. Então, gente, sem dúvida alguma, hoje a crise mundial está muito mais perto de acontecer do que, 4 meses atrás, do que 5 anos atrás. Com muita tranquilidade, eu consigo afirmar isso e eu acredito que você chega numa conclusão inevitável depois de eu explicar isso. Vinícius, entendi que está muito mais próximo de acontecer uma crise mundial. Que tamanho ela pode ser? Já falo isso. Antes de eu falar isso, eu quero te dizer o seguinte. O que acontece durante uma crise mundial? Vamos lá. Vamos voltar e agir e pensar com clareza, não em pirotecnias, não na teoria do fulano de tal. Vamos pensar com neurônio. O que o ser humano mais odeia no planeta? Incerteza. Um cenário como esse denota o quê? Incerteza. Então, só tem uma coisa que o ser humano odeia mais que incerteza, que é a certeza da perda de dinheiro. Então, via de regra, essas duas coisas são odiadas pelo ser humano.
Geralmente, quando o cenário muda drasticamente, existe uma realocação de portfólio. O que é uma realocação de portfólio? Vinícius, eu não sei nem o que é um portfólio, não tem problema. Portfólio, basicamente, é a estrutura dos seus investimentos, certo? Então, o investidor, principalmente estrangeiro, que é quem tem mais de 50% de todo o valor investido em ações aqui no Brasil, ele não tem anti-ações, por exemplo. Então, ele precisa fazer uma realocação de portfólio. Ou seja, ele investia de uma forma, ele investia em alguns países e ele vai mudar isso, tá? O que a gente geralmente vê durante crises mundiais? A migração dos investimentos de investidores estrangeiros de países subdesenvolvidos para países mais desenvolvidos. Por que isso acontece? Olha só, um país subdesenvolvido, geralmente, ele entra mais em apuros do que um país desenvolvido. Por quê? O país desenvolvido, ele tem poder de barganha, né? Poxa, um país desenvolvido geralmente tem mais influência, geralmente ele tem mais poder, geralmente ele tem relações comerciais de maior volume com outros países. Então, ele consegue sobreviver melhor. É tipo comparar uma empresa pequena e uma empresa grande. Uma empresa grande, ela tem um poder de barganha muito maior com uma instituição financeira, com um banco, para pegar uma dívida, por exemplo, porque ela está dando prejuízo momentaneamente, pegar uma dívida de longo prazo. Uma empresa pequena não, sabe se essa empresa não vai falir, daqui a pouco vai morrer. Agora, a empresa grande já tem marca, já tem nome, já tem compra em volume, consegue negociar com o fornecedor. A empresa pequena não. Tem mais risco aqui na empresa pequena, sem dúvidas. Assim como tem mais risco também num país subdesenvolvido. Então, geralmente, num cenário de crise mundial, o primeiro impacto que a gente vê acontecendo é migração de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos. Esse fluxo do dinheiro para lá. Isso é o que geralmente acontece. Vinícius, mas eu estou vendo em 2022 as ações aqui no Brasil se valorizando e o dólar se desvalorizando. Ok, vamos falar sobre isso, tá? Quando existe uma migração, deixa eu só concluir ainda o raciocínio. Quando existe uma migração dos investimentos dos investidores estrangeiros de países desenvolvidos subdesenvolvidos para desenvolvidos, o que acontece? Saem dólares dos países subdesenvolvidos, como o Brasil. Então, saem dólares do Brasil, normalmente. O que está acontecendo em 2022? O contrário. Aí você pode interpretar isso de duas formas diferentes. Você pode falar aquela frase que eu já vi que todas as pessoas que faliram falaram. Toda pessoa que faliu, toda pessoa que quebrou, toda pessoa que se lascou, ela sempre disse uma coisa. Ela olhou para o passado, ela viu sempre acontecendo a mesma coisa, ela viu sentido naquilo e ela falou aquela frase: dessa vez é diferente. Não, porque dessa vez é diferente. E ela confiou nisso. Eu vi isso acontecendo ano passado. Quando o dólar bateu 4,92 em junho, todo mundo falava em dólar a R$4. Todo mundo falava que o dólar não subia de volta a R$5. Subiu a quase 6. Agora está em 4,90 e pouco de novo. Pode ser que caia? Pode ser, gente. Para mim, tanto faz se o dólar vai cair ou vai subir. Eu vou estar lucrando, independente do dólar em alta ou em queda. Por quê? Porque eu basicamente não fico torcendo para alguma coisa acontecer. Eu já fui torcedor, já fui investidor da esperança, já fui lá investir, fiquei rezando, torcendo para dar certo. Ficava perdendo dinheiro, ficava frustrado, chateado, ficava pé da vida, estava gastando tempo para perder meu dinheiro, pelo amor de Deus. Me sentia incompetente. Hoje, as coisas não são mais assim. Para mim, tanto faz o que vai subir ou vai cair. Porque eu me exponho aos investimentos da forma certa. Mas, o que geralmente acontece? Uma migração não é no intervalo de dias, não é no intervalo de semanas, não é no intervalo de meses. Um evento dessa proporção leva anos acontecendo. Se você for pega a crise de 29, que vocês estão comentando aí nos comentários. A crise de 29, a recuperação da crise, se for pegar a queda e a recuperação, foi um negócio que durou mais de 30 anos. Então, se você ficar chutando para cima ou para baixo, o que vai subir ou vai cair, você está apostando, você não está investindo. Se você consegue lucrar independente da direção, aí é outra história. Aí você não tem essa dor depois, talvez eu fique 30 anos. Ou não precisa ser 30 anos, não precisa ser igual a crise de 29, embora possa ser. Até porque a proporção de bolha é muito grande, é sem precedentes essa proporção de bolha que a gente tem hoje.
Só que a gente nunca acha que vai ser pior do que já foi um dia, né? Sendo que sempre pode ser. Mas, que fica acontecendo como aconteceu de 2008 a 2016, aqui no Brasil, um negócio doméstico. 2008 a 2016, ações caindo. Ou nos Estados Unidos, 2000 a 2013, ações caindo. Isso realmente pode acontecer. Eu só quero dizer assim, ó, cuidado com dessa vez é diferente. Eu entendo toda essa questão do que juro no Brasil está muito alto, certo? Juro lá fora está baixo. Existe um diferencial de juros. Talvez o investidor estrangeiro pense, vou lá investir no Brasil. Talvez ele pense isso. Vou lá investir na renda fixa no Brasil. Só quero te lembrar o quê? Daqui a pouco a taxa Selic vai cair por aqui. Ao mesmo tempo, a taxa de juros lá fora está subindo. Então, isso é algo que pode acontecer no curto prazo e pode voltar assim como aconteceu. Ida e volta. Pode valorizar e desvalorizar, ou desvalorizar e valorizar. Não é algo profundo, é algo totalmente especulativo. Isso aqui que eu quero te mostrar. Existe algo estrutural que você pode confiar, existe um movimento especulativo que você não pode confiar. Então, um movimento especulativo pode acontecer. Nunca vi no Brasil isso acontecer. Vamos pegar o cenário 2012 a 2016? Vamos pegar esse cenário? Juros subiram pra caramba, dobraram, a taxa de juros dobrou e o dólar dobrou junto. No curto prazo, muita coisa aconteceu. Mas, no longo prazo, aconteceu isso. O juro saiu de 7%, foi para 14%. De 2012 a 2016, o dólar saiu de 2 e foi para R$4. Agora, no curto prazo, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. Vinícius, mas a gente é exportador, a gente exporta petróleo, a gente exporta minério, etc e tal. Se as commodities valorizarem, o Brasil não vai estar bem? Pode ser, mas vai ser um movimento totalmente especulativo. Por quê? O mundo não tolera essas commodities num patamar tão alto. As commodities têm uma característica de reversão à média. Então, o que é isso, reversão à média? Assim como uma economia. Aquele negócio cresce, fica insustentável, cai, fica insustentável para as empresas, cresce, fica insustentável para o consumidor, cai, fica insustentável para as empresas e assim por diante. Não tem como estabelecer um preço fixo. Então, a gente varia de exagero em exagero. Então, ou você pode se guiar por movimentos especulativos. Assim você vai ficar todo dia olhando notícia, nunca vai ter certeza do que tem que fazer, nunca vai ter certeza da rentabilidade, você sempre vai estar rezando para dar certo e vai estar numa estafa porque você virou mais um trabalho. Investir para você virou mais um trabalho, certo? Estou te falando de uma forma estrutural. O que pode acontecer? O que acontece sempre no momento em que há uma crise mundial? Primeiro fluxo é de dinheiro do investidor estrangeiro, dólares, dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos. Ponto. Isso faz o dólar se apreciar. O dólar está se depreciando, oportunidade de investimento. Na minha avaliação, tá? Oportunidade. Eu estou enchendo o carrinho de dólares. Se você acha que o dólar vai a R$3, vai com fé. Eu não estou nem aí sobre os achismos. Eu estou olhando fatos e dados e me preparando para todos os cenários. Tá bom? Depois que existe esse primeiro impacto, que é a saída dos investidores. E tem mais uma coisa. Tem período eleitoral esse ano. Não pense que vai ser moleza. Por enquanto tá quietinho, porque tem um conflito bem mais barulhento acontecendo lá fora. Daqui a pouco, meu Deus do céu. Mas, depois desse primeiro passo, que é a fuga do capital estrangeiro, por causa do momento de maior risco, porque as economias menores são mais impactadas, geralmente, por causa de tudo que eu te expliquei até agora, existe um segundo passo. Que segundo passo é esse? Esse segundo passo é quando o investidor estrangeiro vê, eu estou perdendo dinheiro em tudo que é canto, porque as ações estão caindo em tudo que é canto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar reservas de valor. Eu quero manter o meu dinheiro, o meu poder de compra, eu não quero ganhar dinheiro por enquanto. Até essa crise passar, eu quero só manter o valor do meu dinheiro. E aí, onde que os grandes investidores colocam bilhões e bilhões de dólares? Terras e metais preciosos. A principal representação disso é o ouro. Se a gente pegar, a gente pode olhar o quanto o ouro se valorizou em... Deixa eu pegar o ouro aqui, gente. O ouro, só nesse ano, o ouro em dólar, tá?
Por que o ouro em dólar? Porque se a gente está olhando estritamente o ouro, eu tenho que olhar quanto que vale, quantos dólares vale a onça Troy de ouro. O que é uma onça Troy? É 28,35 gramas. A gente vê o ouro valorizando 7,5% nesse ano. Ah, Vinícius, o petróleo está valorizando muito mais, eu acho que o petróleo é melhor que o ouro. Não, o petróleo só valoriza em um movimento de conflito bélico. Acabou o conflito, ele derrete. Aqui eu estou falando sobre algo muito mais estrutural, sendo que o ouro já chegou a valorizar a 14%. Com esse abrandamento dos últimos dias das tensões, basicamente o ouro deu uma arrefecida. Mas se a gente olhar em outros momentos, se a gente pegar, vamos pegar aqui, ó, 2018 e 2019, 2017 para frente, ó, guerra comercial entre Estados Unidos e China, o ouro se valorizando fortemente. Se a gente pegar lá em 2008, ó, 2008, que foi uma crise mundial, tá? Eu tô falando só em contextos mundiais aqui. 2008, o ouro já deu uma valorizada. Continuou se valorizando depois. Aqui a gente pegou o contexto da crise de 2008 e aqui a gente pegou o contexto aqui a partir de 2011, perdão, a partir de 2011, deixa eu, aqui, ó, ele chegou a se valorizar em dólar quase 200%, pegando o contexto de 2008 e pegando mais para frente, e aqui isso aqui é tudo reflexo de 2008, e pegando mais para frente aqui a quebra das economias europeias. Principalmente a Grécia, a principal representação que estava decretando falência. Então, a gente vê sempre acontecendo esse processo. A gente vê... Vamos pegar 2000 aqui também. Olha só o que aconteceu, gente. 2000, olha aqui. Aqui foi quando estourou... Aqui, ó, quando estourou a bolha da internet. Entre 99 e 2000. A gente viu uma alta gigantesca, certo? Uma alta gigantesca de 20 e poucos por cento em poucos dias, depois deu uma quedinha, mas depois continuou subindo de forma consistente, enquanto as ações americanas estavam sofrendo bastante nesse período. Então, o que a gente enxerga? Tá? Primeiro movimento é uma saída do capital estrangeiro de países subdesenvolvidos, isso eleva o dólar. Segundo movimento é a fuga para reservas de valor, já que o investidor estrangeiro ele não tem esse benefício de investir em dólar. A gente aqui no Brasil tem uma dádiva, a gente gosta de reclamar de tudo, né? Mas a gente tem uma dádiva que é poder investir na moeda, no dólar. Por quê? O que define o dólar? Se ele valoriza ou desvaloriza? É o fluxo de entrada ou saída de dólares. Então, se está saindo dólar, o dólar sobe, ele fica mais escasso. Quando que está saindo dólar? Quando os investidores estão vendendo suas ações, porque eles têm 51% de todo o dinheiro investido na bolsa, em ações, é do investidor estrangeiro, não é do investidor brasileiro. Então ele vende ações, preços caem, tira dólares do Brasil, o dólar sobe. Então a gente tem essa gangorra. E vice-versa também. Vinícius, mas não era para o dólar estar subindo agora? Gente, no curto prazo tudo pode acontecer. O fato é que você, que é um investidor, uma investidora sempre em alta, não precisa estar preocupado se o dólar está subindo ou está caindo, se as ações estão subindo ou estão caindo. Porque se você estiver combinando os investimentos da forma certa, poxa, agora o dólar está caindo, mas as ações estão subindo. Então você está em paz. Se você aplica todas as técnicas do método, se você tem as ações e as anti-ações, se você tem os investimentos que potencializam isso, fundo imobiliário, títulos públicos, por exemplo, potencializam a rentabilidade, é natural você lucrar no mínimo 50% a mais do que você lucraria se investir só em ações e lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Mas o fato é esse, tá? Então, como que eu invisto, Vinícius, nesse cenário de uma crise mundial latente que pode começar a qualquer momento, que pode se materializar, embora os dados já mostrem isso, tá? Bom, tem dois possíveis cenários. Primeiro, um cenário onde ocorre uma crise, onde tudo está caminhando para isso, onde isso realmente acontece e se concretiza. O que pode acontecer? As ações num cenário como esse já caíram 65% em 98, onde teve um contexto internacional, que foi o quê? A crise russa e a crise asiática que aconteceu ali. Tá? Então, ali em 98 foi um ponto que parecido com o que a gente está vivendo. Quanto que as ações estão caindo hoje? Entre 10% e 15%. Teria um caminho de 50% de queda daqui para frente, certo? E esse é um cenário de ocorrência de crise. Agora, pode ser que não ocorra nenhuma crise. E aqui está um ponto que você precisa entender.
2015, eu jurava que a China ia entrar em crise. E quando a China entrar em crise, meu pai do céu, eu não sei o que vai acontecer. O tamanho do movimento. Eu sei o que vai acontecer, mas não o tamanho do movimento. Porque vai ser muita queda. Por quê? Praticamente todos os países dependem da China hoje. A China não entrou em crise. Se eu investisse com base no que estava desenhado para acontecer, eu teria deixado de ganhar muito dinheiro. Muito. Por quê? Eu teria deixado de investir em ações. Se eu pegar o quanto as ações se valorizaram de 2015 até hoje, é abissal. Multiplicou por 3. Em média, eu tive ações que multiplicaram por muito mais. Então, eu teria deixado de ganhar muito dinheiro. Vinícius, em qual cenário não teria uma crise? É simples, gente. Poucos movimentos geram algo e poucos movimentos destroem a possível ocorrência de algo. Vou te dar um exemplo. Digamos que agora acabe esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Digamos que acabe. Acabou, foi feito o acordo lá, acordo entre Rússia e Estados Unidos, né? Para mim a Ucrânia é só figurativo. O custo das matérias-primas caem, por quê? O petróleo cai, acaba ficando mais barato tudo. Por quê? O frete fica mais barato. Então o custo de tudo cai. A inflação, que estava se esperando uma inflação muito mais alta e se elevando a taxa de juros, para conter aquela inflação esperada, a inflação vem mais baixa. Com isso, os países não precisam subir tanto as taxas de juros. Ou, se já subiram demais, se isso acontecer daqui uns 4, 5 meses, as taxas de juros começam a cair, e as taxas de juros começam a cair, e pronto, o cenário está alinhado para um novo crescimento. Entende? Então, poucas coisas podem mudar e o cenário muda completamente. E aí você pode se perguntar, tá bom, Vinícius, mas o que é mais provável é ter crise? Então vamos me preparar para a crise. Esquece a probabilidade. Nassim Taleb já dizia, a probabilidade é a prima pobre da possibilidade. Olha para os últimos acontecimentos e tenta contar quantos você conseguiu prever. Só esse ano. Quantos você conseguiu prever? Ano passado, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos. Pensa na tua vida 5 anos atrás. Você imaginava que ela estaria como ela está hoje? Eu tenho certeza que 90% de vocês não. Então, esquece o que é provável. Você não consegue enxergar o que está lá na frente. Porque você não está na frente, você está aqui. Por isso que um investidor, uma investidora sempre em alta, investe sempre da mesma forma. Por isso que eu digo, inclusive para os meus alunos, que investir se torna até uma tarefa meio entediante. Porque sabe aquele turbilhão de informação, aquela confusão, aquela dúvida, aquele, meu Deus, um acompanhamento de notícia todo dia. Aquele negócio que parece que sempre falta você aprender mais alguma coisa para conseguir ter resultado. Isso some. Porque você tem um caminho claro a seguir, testado e validado por décadas, por todas as crises que já aconteceram na história. Você entende o fluxo natural do dinheiro, que eu te dei uma palhinha aqui. Para onde que o dinheiro vai no cenário de crise doméstica, crise no Brasil? Como que acontece no cenário de crise internacional? O que se valoriza sempre? O que não se valoriza? Ah, Vinícius, dessa vez é diferente. Essa frase eu escutei de todas as pessoas que já faliram. Todas. Dessa vez é diferente. Ano passado, eu falava sobre isso 2020 e 2021, sobre os preços malucos das ações da Magazine Luiza, do Banco Inter, vinha falando isso há 2, 3 anos. Movimento especulativo levando as ações para cima. Olha agora como é que está o negócio. Por quê? Porque no curto prazo pode ter muita especulação no meio. Se você não entende a base, se você não entende o fundamento, o que é estrutural, puxa, você vai ser só mais um a perder dinheiro, você vai entrar para a estatística, porque você vai agir com base especulativa. Sabe o que é mais inteligente você fazer? Para de fazer o trabalho burro. O que é o trabalho burro? O trabalho duro, o trabalho ilógico, o trabalho sem noção, que é você ficar todo dia alimentando a sua mente de informação, achando que você vai conseguir prever o futuro. Deixa eu te dar um aviso, você não vai. Então, pega uma estratégia vencedora, comprovada, que tenha sentido, que você entenda e implementa. Se quiser, o método investidor sempre em alta superou a pandemia, superou a crise aqui no Brasil, superou a bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, superou tudo isso.
Entende? Por quê? Porque eu não escolho o cenário que eu quero investir. Sei lá qual é o cenário que vai acontecer, gente. Vamos cair na real. Todos os analistas erram todo santo ano. Banco Central erra todo santo ano. Olha esse ano, gente. Eu já estava... 5% era a expectativa de inflação para o final do ano, em janeiro. Agora está quase em 7%. Pega meus vídeos de janeiro. Caça lá. Eu já falava sobre inflação a 7 ou 8%. Por quê? Porque eles erram. E nunca erram para mais. Eles erram para menos. Ano passado, a taxa Selic era para terminar o ano em 3%, terminou em 9%. Esse ano era para chegar a 11,75%. Agora, eu estou falando em 15%. Na possibilidade de chegar a 15%. Agora, já é normal falar em 13%. Eu falava em 13% em janeiro. E, poxa, eu mereço um mérito por ter acertado essas coisas? Muita coisa eu acertei. Já falei em dólar a R$6, chegou a 5,99. Só que, gente, eu não me gabo por isso. Por quê? Porque eu não invisto com base num chute. São possibilidades. Se você investe com base em possibilidades, você se prepara para as altas e para as quedas. Se você lucra nas altas e nas quedas, você não faz o desserviço de perder dinheiro nas quedas. Fica muito mais fácil ganhar dinheiro com consistência. Entende? Resumo aqui, tá? Resumo desse vídeo de hoje. O cenário é pronto para acontecer uma próxima crise mundial, que a gente não tem nem noção da dimensão disso. Por quê? Uma bolha como a que foi inflada de 2008 para cá, ela é sem precedentes. Nunca se inflou uma bolha desse tamanho. Há muito tempo a gente não encontra uma inflação global alta. Há muito tempo a gente não encontra um conflito bélico, uma separação em dois grandes blocos, certo? O mundo. Tem gente já falando em ouro a $10.000, hoje está em $2.000. Então, poxa, você tem que levar isso em consideração? Não, só quero te citar que tem gente que já está pensando nisso. Por quê? Está com a mente aberta. Então, não fica pensando, não, dessa vez é diferente. Agora o Brasil vai tomar o espaço da China e dos Estados Unidos. Calma, você precisa aprender a lucrar também nas quedas. Por quê? Porque se o Brasil afundar, independentemente disso, você consegue ter rentabilidade. Certo? Então, não fica pensando que vai ter crise. Não fica pensando que não vai ter crise. Faz a coisa mais simples. Vai focar no teu trabalho, na tua família, naquilo que você mais gosta. Investe de forma que você lucre independente do cenário. E pronto. Para isso, o que você precisa? Sempre, em qualquer cenário, seja positivo ou negativo, que pareça mais provável ou menos provável, você vai ter ações com foco em multiplicar o seu dinheiro. Ações são os investimentos que mais se valorizam no longo prazo. Você vai ter anti-ações para lucrar durante as crises, sejam crises domésticas ou internacionais. Você vai ter fundos imobiliários na retaguarda aqui para potencializar a tua rentabilidade, porque te dão rendimentos mensais. Você pega esse rendimento e aporta onde faz mais sentido naquele mês. Você tem uma proteção contra a inflação com títulos públicos e pronto. Desconheço alguma carteira de investimento dessas que rendeu menos que uma carteira de ações no longo prazo. Desconheço. Os dados comprovam isso. Então, você pode achar que dessa vez é diferente. Vai lá. Daqui a alguns meses, talvez 2, 3 anos, a gente conversa. Demorou 2, 3 anos para esse cenário de Magazine Luiza, Banco Inter se materializar. Às vezes é muito mais rápido. Como, por exemplo, o que aconteceu ano passado, que o dólar caiu a 4,92, agora é dólar a R$4, nunca mais sobe, é o que está acontecendo agora. Euforia, elucubração, oportunidade, na minha visão, de você se proteger, tá bom? Certo, gente? Fez sentido para você? Se fez sentido, se te ajudou, se acrescentou para você, aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, clica nele, porque assim esse vídeo vai para mais pessoas, a gente consegue ajudar mais gente, tá? Inclusive, eu tenho certeza que você conhece alguém que está perdendo dinheiro na bolsa. Pegue e compartilhe esse vídeo para essa pessoa, pelo menos 5 pessoas em um grupo no WhatsApp. Não deixe essa mensagem morrer aqui. Tem milhões de pessoas perdendo dinheiro na bolsa. Ajuda essas pessoas também. Tá bom? É isso, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.